Este vídeo apresentado propõe uma instigante jornada filosófica que se inicia com uma observação aparentemente trivial sobre a banda de rock Led Zeppelin, a suposta ausência de profundidade filosófica em suas letras. Essa premissa inicial, que à primeira vista poderia sugerir uma desqualificação intelectual da banda em comparação com contemporâneos como Beatles, Pink Floyd ou Bob Dylan, serve paradoxalmente como ponto de partida para uma rica e multifacetada exploração das relações entre música popular e pensamento filosófico. A argumentação habilmente conduz o leitor através de um percurso histórico-filosófico que abrange desde o rigoroso racionalismo de Immanuel Kant, no século XVIII, até as vertigens desconstrutivas do pós-estruturalismo de Gilles Deleuze, no século XX, passando pela crítica romântica e a subversão nietzschiana da tradição filosófica ocidental. A análise textual perspicazmente identifica a alegada simplicidade lírica de Led Zeppelin não como uma limitação, mas como um catalisador para uma investigação filosófica que se desdobra em camadas progressivamente mais complexas. Essa aparente superficialidade inicial da banda britânica é contrastada com a profundidade temática e lírica de outros artistas do mesmo período, estabelecendo um tensionamento que impulsiona a reflexão. Este vídeo demonstra como essa característica específica de Led Zeppelin, longe de ser um entrave para a análise filosófica, paradoxalmente a convida e a provoca, abrindo um espaço inusitado para o questionamento das próprias premissas e métodos da filosofia tradicional. O ponto de inflexão crucial na argumentação reside na introdução da filosofia de Immanuel Kant, figura seminal do iluminismo e divisor de águas na história do pensamento ocidental. Kant, com sua revolução copernicana na filosofia, deslocou o foco da metafísica, que buscava o conhecimento da realidade em si mesma, para a epistemologia, a teoria do conhecimento. Em sua obra magna, A Crítica da Razão Pura, Kant estabeleceu os limites da razão humana, argumentando que nosso conhecimento se restringe aos fenômenos, ou seja, àquilo que se manifesta à nossa experiência sensorial e que é estruturado pelas categorias do entendimento. O noumeno, a coisa em si, permanece incognoscível, um limite intransponível para a razão teórica. Essa delimitação do escopo da razão filosófica, que outrora se pretendia onisciente e apta a desvendar os mistérios últimos do universo, representou uma guinada radical, com profundas implicações para a estética e a filosofia da arte. Na Crítica da Faculdade do Juízo, sua terceira grande crítica, Kant direciona seu olhar para o domínio da estética, buscando compreender o juízo de gosto e a experiência do belo e do sublime. Nesse contexto, Kant elabora uma hierarquia das artes, baseada no grau de conteúdo conceitual que cada forma artística veicula. A poesia, por sua intrínseca ligação com a linguagem e a capacidade de expressar conceitos e ideias, ascende ao patamar mais elevado dessa hierarquia. A música, por outro lado, é relegada a uma posição inferior, sendo caracterizada como um mero jogo de sensações sonoras, destituída de conteúdo conceitual explícito e, portanto, de relevância filosófica intrínseca. Essa visão kantiana, que ecoou por todo o século XIX e em parte do século XX, estabeleceu um paradigma para a filosofia da música que privilegiava a dimensão intelectual e conceitual em detrimento da experiência sensorial e da potência afetiva da música. Para muitos filósofos influenciados por Kant, a música instrumental, desprovida de letras ou programas narrativos, representava um limite para a reflexão filosófica, um domínio onde a razão se silenciava diante da pura e simples fruição estética.
Este vídeo, contudo, demonstra como essa visão kantiana da música é radicalmente subvertida pela filosofia de Friedrich Nietzsche, crítico implacável da tradição filosófica ocidental e precursor do pensamento contemporâneo. Nietzsche, no século XIX, promoveu uma inversão de valores que abalou os alicerces da metafísica e da epistemologia clássicas. Em sua obra inaugural, O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, Nietzsche, profundamente influenciado pela música de Richard Wagner, propõe uma nova compreensão da arte e da cultura, baseada na oposição entre os princípios apolíneo e dionisíaco. O apolíneo, nomeado em homenagem ao deus grego Apolo, representa a ordem, a clareza, a razão, a individuação e a forma. O dionisíaco, em contrapartida, evoca o caos, a embriaguez, o êxtase, a dissolução do indivíduo na totalidade primordial e a força vital da natureza. Para Nietzsche, a tragédia grega, em sua forma originária, emerge da união paradoxal desses dois princípios. O coro dionisíaco, representando a força primordial da música, e os personagens apolíneos, representando a forma e a individuação. Nietzsche argumenta que a cultura ocidental, desde Sócrates e Platão, privilegiou excessivamente o princípio apolíneo, a razão e a lógica, em detrimento do dionisíaco, da força vital e dos instintos. Essa ênfase excessiva no racionalismo e no moralismo, segundo Nietzsche, conduziu a uma decadência da cultura ocidental, a um enfraquecimento da força vital e a um distanciamento das fontes primordiais da vida. Nesse contexto, a música, em sua essência dionisíaca, assume um papel central na filosofia nietzschiana. Para Nietzsche, a música não é um mero jogo de sensações, como pensava Kant, mas a linguagem primordial da vida, a expressão mais imediata e visceral da vontade de poder. A música dionisíaca, com sua força arrebatadora e sua capacidade de nos transportar para além dos limites da razão e da individualidade, representa uma via de acesso privilegiada à verdade primordial da existência, uma verdade que escapa aos conceitos e à linguagem discursiva da filosofia tradicional. A música de Richard Wagner, com sua grandiosidade épica e sua ambição de totalidade artística, exerceu um fascínio inicial sobre Nietzsche, que via em Wagner um renovador da arte e um restaurador do espírito dionisíaco na cultura moderna. No entanto, Nietzsche logo se desiludiu com Wagner, percebendo em sua música e em suas ideias um excesso de moralismo e uma domesticação do verdadeiro espírito dionisíaco. Essa desilusão com Wagner, contudo, não diminuiu a importância da música na filosofia de Nietzsche, mas sim a redirecionou para uma busca por formas musicais mais autênticas e viscerais, capazes de expressar a força primordial da vida de maneira mais genuína. Nesse contexto, a música de Led Zeppelin, com sua energia bruta, sua sonoridade poderosa e sua aparente despreocupação com a sofisticação conceitual, adquire uma nova significação filosófica sob a perspectiva nietzschiana. Para um filósofo nietzschiano, a falta de profundidade lírica de Led Zeppelin, apontada inicialmente como uma limitação, transforma-se paradoxalmente em uma virtude. É precisamente essa ausência de pretensões filosóficas explícitas, essa entrega à pura força do som e do ritmo, que torna a música de Led Zeppelin tão dionisíaca e, portanto, tão relevante para uma filosofia que busca resgatar as fontes primordiais da vida e da experiência. A visceralidade da música de Led Zeppelin, sua capacidade de despertar emoções intensas e de nos transportar para além dos limites da razão, ecoa o espírito dionisíaco celebrado por Nietzsche, oferecendo uma experiência estética que transcende a mera fruição sensorial e se aproxima de uma forma de conhecimento primordial e instintivo.
Este vídeo, em sua progressão argumentativa, finalmente nos conduz ao pensamento de Gilles Deleuze, filósofo francês do século XX, cuja obra radicalmente inovadora desafiou os paradigmas da filosofia moderna e contemporânea. Deleuze, no livro Lógica do Sentido, propõe uma tipologia de 3 imagens do pensamento, que correspondem a diferentes modos de conceber a filosofia e sua relação com o mundo. A primeira imagem, o filósofo da altura, representa a tradição platônico-kantiana, que busca a verdade em ideias transcendentes e conceitos universais, ascendendo a um plano superior de realidade. A segunda imagem, o filósofo da profundidade, evoca a tradição nietzschiano-psicanalítica, que mergulha nas profundezas do inconsciente, buscando desenterrar as forças ocultas e os desejos subterrâneos que moldam a experiência humana. A terceira imagem, o filósofo da superfície, representa uma ruptura radical com as 2 primeiras, propondo uma filosofia que se concentra na imanência, no plano da experiência vivida, renunciando à busca por transcendências ou profundezas ocultas. Deleuze, influenciado por Nietzsche e pela filosofia da imanência de Spinoza, propõe uma ontologia da superfície, onde a realidade fundamental é o fluxo contínuo da experiência, um plano de imanência povoado por intensidades, velocidades, ritmos e fluxos. Nessa perspectiva, a busca por significados profundos ou verdades transcendentais é desconstruída como uma ilusão, um efeito secundário do próprio fluxo da vida. O corpo, para Deleuze, não é uma substância delimitada e individualizada, mas um corpo sem órgãos, um campo de intensidades, um conjunto de fluxos em constante movimento e transformação. A experiência humana, nesse contexto, é concebida como um conjunto de superfícies, de planos de imanência, onde a vida se manifesta em sua multiplicidade e diferença. No domínio da estética, Deleuze promove uma reavaliação radical da música, que se distancia tanto da hierarquização kantiana quanto da valorização nietzschiana do dionisíaco como princípio metafísico. Para Deleuze, a música não é valorizada por seu conteúdo conceitual ou por sua capacidade de revelar verdades ocultas, mas por sua potência de nos conectar com os fluxos superficiais da existência, de nos sintonizar com o ritmo da vida imanente. A música, nesse sentido, não é uma representação da realidade, mas sim uma intensificação da própria realidade, uma forma de experimentar o fluxo da vida de maneira mais intensa e vibrante. A música de Led Zeppelin, sob a lente da filosofia deleuziana, adquire uma significação filosófica inédita e surpreendente. A aparente falta de profundidade lírica, que inicialmente parecia um obstáculo, transforma-se em um trunfo. É precisamente essa ausência de pretensões conceituais, essa entrega à pura força do som e do ritmo, que torna a música de Led Zeppelin tão exemplar para a filosofia da superfície de Deleuze. A música de Led Zeppelin, com suas variações de tempo, intensidade, bloqueios e retomadas de fluxo, espelha a dinâmica da experiência corporal, a pulsação da vida imanente. A repetição com diferença, conceito central na filosofia deleuziana, encontra uma ressonância perfeita na música de Led Zeppelin, tanto na estrutura das canções quanto nas performances ao vivo, onde o mesmo tema é sempre retomado com variações, nuances e novas intensidades. A experiência de ouvir Led Zeppelin, nesse sentido, torna-se uma forma de filosofar por outros meios, de experimentar o pensamento não como uma atividade puramente conceitual, mas como uma imersão no fluxo da vida, uma intensificação da experiência corporal e sensorial.
O rockear com Led Zeppelin, sob a perspectiva deleuziana, não é apenas um ato de fruição estética, mas uma forma genuína de engajamento filosófico com o mundo, uma maneira de experimentar a imanência da existência em sua pura efervescência. A filosofia, assim, desloca-se do plano da transcendência e da profundidade para o plano da imanência e da superfície, encontrando na música de Led Zeppelin não um objeto de análise conceitual, mas um catalisador para uma experiência filosófica radicalmente nova e visceral.